Olá, minha gente, esse é o podcast do portal One Piece e nesse eu vou falar sobre o que é o One Piece. Bom, existem muitas ideias de várias pessoas, várias teorias sobre o que poderia ser o One Piece, mas eu acho que a mais aceitável de todas elas seja que o One Piece seja uma parte do Poneglyph, acho que é assim que se pronuncia, que eles que é o que a Nico Robin no anime procura, que seria contaria a história do século perdido, que deve ter sido, pelo que a gente entende, uma coisa que a Marinha, o governo mundial e tudo isso mais quer muito esconder. Então, provavelmente fosse isso, ia ser bem interessante, porque primeiro, porque isso no final do One Piece a gente ia saber a verdade sobre o século perdido. Isso ia explicar muito bem o que o Oda já disse uma vez, que provavelmente o final de One Piece teria uma guerra que faria Marineford parecer brincadeira. E aí você pensa que para ter uma guerra dessas você teria que ter pelo menos a interferência dos revolucionários, que é o negócio do pai do Luffy e tal. E provavelmente para ter interesse deles nisso, o One Piece teria que ser uma coisa relacionada ao século perdido, porque você pensa, os revolucionários querem derrotar a marinha e o governo e eles são contra. Então eles precisariam de um motivo a mais, ou talvez de uma informação que eles não saibam, que poderia revelar para eles o que foi o século perdido. E com isso eles poderiam talvez arrumar algum ponto fraco ou alguma coisa para incriminar o governo ou até a marinha contra eles próprios, o que faz bastante sentido. Além disso, ia fazer todo sentido porque a marinha e o governo mundial eles não iam deixar que os revolucionários simplesmente achassem, ganhassem a guerra pelo One Piece e destruíssem eles. Eles iam certamente tentar mandar com todas as forças deles, almirantes e aquele monte de porrada toda, tentar impedir que os revolucionários conseguissem o One Piece. Isso sem contar os piratas que estão há muito tempo atrás do One Piece. Essa é a teoria que eu considero mais provável sobre o que seria o One Piece, pois no final dela a gente já poderia encontrar o sonho da Nico Robin realizado, mesmo ele não sendo só a única coisa principal, mas ia ser uma coisa que vai ser realizada de um jeito ou de outro, mesmo se não for, o que é mais provável que seja. E essa guerra que ia ter é o que já foi falado, que provavelmente vai acontecer, que vai ser uma guerra que superaria a Marineford. E também faz mais sentido porque os membros antigos da tripulação do Roger, tipo o Shanks e o Bug, eles eram da tripulação, então eles provavelmente sabem onde está o One Piece. Mas se o One Piece for um poneglyph, mesmo que eles saibam, eles não vão conseguir. Não adianta porra nenhuma, porque eles não vão conseguir ler não vai conseguir ler a mensagem do poneglyph, então eles não servem nada para eles. Vai ver que é por isso que os Yonkous ainda não têm o One Piece. E isso seria a oportunidade perfeita, porque assim, o bando do Luffy, eu acho que é um dos poucos que tem alguém que consegue ler os poneglyphs. E seria muito sentido também o Roger ter deixado como se fosse One Piece a última peça do Rio Poneglyph, porque ele mesmo conseguia ler os poneglyphs e ele sabia a história do século perdido, tanto que o Highlight também sabe disso. Então, eu acho que é a teoria que mais faz sentido sobre o que seria o One Piece. Mesmo que existam outras teorias sobre o que poderia ser o One Piece, essa é a que eu mais acredito, pois tem algumas que falam que poderia ser o chapéu do Luffy, mas isso é praticamente impossível, pois o One Piece não poderia ser uma coisa que já ia ter, alguém já ia possuir ele, e não ia ter motivo também para haver uma guerra por um chapéu. Mesmo que seja um tesouro do Roger, isso que já foi mostrado, não sei, eu acho que não é o maior de todos os tesouros dele. E talvez o maior tesouro dele seja o Poneglyph, pois o Poneglyph seria o que deixaria
que deixaria... Quem tivesse ele ia poder superar o governo mundial ou o que for. Então, provavelmente o Roger, ele deixou o Poneglyph como se fosse o One Piece. E continuando a teoria do... Como posso dizer... Do Poneglyph ser... Do último Poneglyph ser o One Piece, também faria sentido se o All Blue fosse o mar que cerca essa ilha. Porque na guerra, alguém, tipo, Shira Rocha, ela controla os deuses do mar. Não sei se é direito isso, mas enfim, agora eu me esqueci. Ela poderia ajudar o Luffy controlando todos os peixes que iam estar lá a favor dela na luta para eles tentarem conseguir o One Piece. O que seria aceitável, até porque ia ser uma vinda dela para a Terra e ela ia poder conhecer o que eles prometeram que iam mostrar para ela e ainda assim ajudar eles. E também ia ser um local difícil para guerra, tipo, imagina os piratas guerreando num mar cheio de monstros, com um monte de gente, com um revolucionário, marinheiro, governo mundial, a CP9 provavelmente. Ia ser uma coisa que realmente ia superar a Marineford como se fosse uma coisa bem básica, assim, como se fosse meio sem importância, porque uma guerra dessas certamente ia trazer uma boa luta e também podia ser uma luta final, porque se envolvesse tudo isso mesmo, o Zoro ia acabar encontrando o Mihawk, o Sanji ia encontrar o All Blue, o Usopp ia poder virar um guerreiro do mar, até lá o Chopper podia descobrir várias curas para doenças e a Nami ter feito o mapa inteiro do mundo, então seria um desfecho legal pro One Piece. Por isso, eu acho que é o que eu mais acredito. Além de tudo, não importa qual seja o final, no final, de um jeito ou de outro, o Luffy vai se tornar o rei dos piratas. Isso daí eu acho que já é óbvio desde o primeiro episódio. O que mais importa é como isso vai acontecer. E eu acho que é só isso. Até o próximo podcast.